Hoje nós vamos falar um assunto dolorido, mais um. Nós vamos falar sobre o abandono. Uma das características do intercessor é que ele quer ser usado para ajudar as pessoas, resgatar as pessoas do inferno, resgatar as almas feridas. E isso é uma característica maravilhosa, isso é um dom que Deus nos deu. Mas antes disso, nós precisamos viver a profundidade do Evangelho e a transformação que tem que começar em nós mesmos. Uma das coisas mais importantes sobre o intercessor é que ele não precisa ser super poderoso, ele não precisa ter todos os dons, ele não precisa ser cheio de dons. Mas uma característica que o intercessor tem que ter é ser curado das suas emoções, das suas dores, dos seus traumas. Porque o intercessor ferido na alma, nos traumas, ele se torna um elo frágil no ministério. Ele vai estar sendo fragilizado no meio das batalhas. Então, para que a gente seja um intercessor segundo o coração de Deus, nós precisamos ter as nossas emoções curadas. E esse é um grande desafio na vida do intercessor. Tanto para aquele que trabalha no ministério de intercessão na igreja, como aquele que intercede por sua casa e por sua família. Nós precisamos deixar Deus mexer dentro de nós e resolver aquilo que a gente não consegue resolver. Nós temos que viver a humildade. Vocês lembram na última aula que eu falei sobre o orgulho? O orgulho é quando a pessoa fala que ela já está bem, que ela não precisa de ajuda, que ela é autossuficiente. Mas o evangelho é diferente, nós precisamos viver a humildade, porque a humildade, nós precisamos ter humildade para que a gente possa se permitir ser tocada por Deus, para que a gente possa se permitir ser curada nas nossas emoções. Sem humildade a gente não consegue dar esse passo de entrega para o Espírito Santo de Deus. E a principal característica da humildade é quando nós deixamos o Senhor acessar nosso coração. Aí você pode falar, mas eu já sou curada, mas o Senhor já me libertou, o Senhor já agiu na minha vida. Gente, eu trabalho com libertação, com cura e intercessão há muitos anos, e eu posso te afirmar que o processo de libertação, de restauração, é um processo contínuo. A gente nunca vai chegar ao ponto de falar, eu já estou curada, porque é um processo, e cada vez o Senhor vai alcançando estágios mais profundos do nosso ser. E a cura e a libertação, elas são um processo contínuo, e conforme a gente vai amadurecendo, conforme nós nos aproximamos mais de Deus e damos mais liberdade ao Espírito Santo de agir, mais esse processo vai acontecendo. E mais nós percebemos o quanto ainda falta para o Senhor agir. Então, quanto mais Ele age, mais a gente vê que Ele tem que agir, porque é um processo contínuo. A gente nunca vai estar pleno diante de Deus. A gente sempre vai estar precisando de algo novo do Espírito Santo de Deus. E isso é uma característica que tem que ser uma característica do intercessor. Saber e confiar na dependência do Espírito Santo de Deus. Muitas de nós têm um histórico de rejeição, de coisas antigas. E hoje nós enfrentamos dificuldades que não sabemos lidar, que são frutos desses sentimentos de rejeição e de abandono que passamos no passado. Temos que ter discernimento e perceber esses sinais e buscar mais da presença de Deus, para que isso não venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. O Senhor quer usar as nossas vidas, o Senhor quer transformar vidas através das nossas vidas. Por isso que a gente precisa ter discernimento e capacitação para conhecer essas brechas que são o abandono, a rejeição e todas as consequências e outras, características que isso daí vai abrir as portas, Então, o que vamos falar nesse tempo é importante para você, mas também vai ser importante para que você possa ter conhecimento para ajudar as outras pessoas das consequências do abandono.
Muitas pessoas virão nos procurar, precisando de cura, na paternidade, na rejeição e na identidade. Isso é importante, a paternidade, rejeição e a identidade, que é aquilo que Deus nos formou para ser. E por isso a importância de nós conhecermos e nos aprofundarmos nesse tema. A paternidade e a rejeição moldam uma identidade que não é real. Lembra daquilo que eu falei nas outras aulas sobre aquilo que Deus nos criou para ser e aquilo que nós nos tornamos por causa dos nossos traumas, das nossas histórias Então, é a mesma coisa que eu estou falando agora. A paternidade e a rejeição, elas moldam uma identidade nossa que não é real. Uma pessoa com uma identidade distorcida, ela não vive a plenitude daquilo que Deus tem para ela. Essa frase aqui é importante vocês escreverem. Uma pessoa com uma identidade distorcida, ela não consegue viver a plenitude do que Deus tem para ela. E ela nem sabe que o problema dela é a identidade. Ela não está com a identidade firmada em Deus. Ela não está com aquela identidade, buscando aquela identidade que Deus criou ela para ser. E nós estamos aqui aprendendo a ser intercessoras do jeito que Deus quer que sejamos. E não do jeito que nós queremos ser. Não do jeito que a gente acha que deve ser. Porque a gente pode falar, Deus, do jeito que tá bom. Deus, aquele quartinho lá, o senhor não precisa mexer. Deus, esse trauma eu já superei. Mas nós estamos buscando ser intercessoras no padrão de Deus e não no nosso padrão. Deus quer que cada uma de nós viva a sua própria identidade no ministério da intercessão, mas conforme o querer dele. A gente não pode querer imitar fulano, ser igual ciclano, olhar e querer parecer com outra pessoa. Deus quer dar nossa própria identidade nesse ministério. Ele quer nos moldar. E para que Ele nos molde, a gente tem que restaurar a nossa identidade e ter a nossa identidade firmada nele. E não naquilo que as circunstâncias causaram nas nossas vidas. E não naquilo que a rejeição causou na nossa vida. E não aquilo que o abandono trouxe sobre nós. Não uma pessoa cheia de ferida, não aquela pessoa cheia de trauma, não aquela pessoa com problemas de autoconfiança. É a identidade dele que a gente tem que buscar. Mas tem que ser primeiro em nós e depois através de nós. Vocês estão entendendo a importância da gente aprofundar esse conhecimento sobre o ministério de intercessão? Porque Deus quer fazer em nós para depois poder fazer através de nós. Essas lutas emocionais, elas podem ter tido origem, inclusive, na nossa gestação, na nossa infância. Pessoas que não foram desejadas, que apareceram de repente. Então, são coisas profundas, muitas vezes, são traumas antigos. E aí você pode falar que está resolvido, porque você já superou. Realmente, você já superou. Mas superar não é perdoar. Superar um trauma não é resolver. A superação não significa cura. A gente supera nossos traumas. A gente continua vivendo com eles. A gente continua vivendo apesar deles. Mas superação é diferente de cura. E o que o Senhor quer trazer para a vida do intercessor é cura. Não é, continuar do jeito que tá bom. Você consegue conviver com a tua dor, você consegue conviver com o teu trauma, você consegue conviver apesar de tudo que você passou, mas para o teu padrão pode estar bom, mas não para o padrão de Deus, porque Deus quer fazer em nós, para depois fazer através das nossas vidas, e isso é um ponto crucial para a vida do intercessor. Essas feridas, que podem ter sido geradas na infância, como abandono, rejeição, elas devem ser curadas. E como que essa cura vem? Como que vem essa cura na nossa alma? É através da compreensão do amor paternal de Deus. Quando a gente descobre que a gente tem um pai que nos ama, que nos deseja, que sonhou com a gente antes da gente existir,
a gente vai conseguir passar por esses desafios, curar a nossa alma. Toda essa cura, todo esse processo de cura está na compreensão da paternidade divina, compreensão da paternidade de Deus. Quando eu me converti, eu usava muito aquele versículo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. E eu falava assim: Deus amou tanto o mundo, ainda bem que eu estou no mundo. Eu estou no mundo e eu vou para o céu junto com a multidão. Porque o amor de Deus pelo mundo me envolvia. Mas eu tinha um problema de rejeição tão profundo que eu não conseguia ter um relacionamento de paternidade com Deus. E Deus precisou me quebrar, literalmente me quebrar. E quando Ele me quebrou, eu quebrei as 2 pernas, o braço, cortei a cabeça. E quando Ele literalmente me quebrou, Ele começou a tratar tanto de mim, e me paparicar tanto, que eu vi tanto o mover de Deus na minha vida, que uma vez eu me vi chorando e falando: Deus, para, Deus, é só a Thelma que está aqui, é só a Thelma. E eu ouvi no meu quarto aquela voz que envolveu todo o quarto. Ele falou: mas é você que eu amo. E eu congregava numa igreja que falava que Deus não falava. Eles falavam: tudo que Deus quis falar com o homem está na Bíblia. Hoje em dia Deus não precisa falar mais nada porque Ele já deixou a Bíblia. Então eu acreditava que Deus não falava. Mas quando eu falei: para de me paparicar, porque é só a Thelma que está aqui, ele falou: mas é você que eu amo. Então o intercessor tem que ter essa experiência de amor paternal, de identidade como filha. E eu quero te falar: você não é mais uma na multidão dos salvos. Você é especial. Deus te criou com propósitos. Deus te criou, sabe, com sonhos. Deus te fez algo tão especial. Então nós não precisamos ter essa paternidade, esse sentimento de paternidade é que vai trazer a cura para as nossas almas, para a nossa identidade firmada em Deus. E compreender, então, esse sentimento é o que vai fazer com que a gente tenha a nossa alma restaurada, para que a gente possa, através de uma alma restaurada, levar essa cura para os outros também. Salmo 139 fala assim, que as obras de Deus são assombrosamente maravilhosas. E eu quero te falar que você é uma obra assombrosamente maravilhosa de Deus. Ele te criou com propósito, te criou com projeto, Ele sonhou com a tua vida, ele tem planos para você. E Deus quer tratar de nós para que nós possamos levar a cura para os outros. Através de nós e apesar de nós, Ele quer que sejamos tratados, Ele quer nos curar, para que nós possamos levar essa cura. Se nós não enfrentarmos as nossas dores, se não curarmos nossas feridas, como é que a gente vai poder ser canal de cura para os outros, como intercessoras? Como é que a gente vai poder falar do amor de Deus se a gente não teve uma experiência pessoal desse amor de Deus? E quantas de nós já não sentimos o abandono, a dor do abandono? Quantas? Isso aí é algo que o inimigo usa para ferir, para trazer traumas, para trazer, sabe? Eu já passei por situações tão difíceis na minha vida que eu tive que... Eu fui uma vez procurar um psicólogo e eu falei assim, eu preciso esquecer dessa injustiça que eu sofri. Eu não consigo, eu acordo pensando nela, eu passo o dia pensando nela, eu vou dormir pensando nela, eu quero um remédio para me curar disso. Sabe, porque a gente passa por feridas, a gente passa, sabe, por decepções. E quantas vezes isso daí não é usado pelo inimigo para bloquear o ministério, para bloquear o mover de Deus, para bloquear os propósitos de Deus nas nossas vidas. É um abandono de uma amizade, de um cônjuge, de pessoas amadas, de pessoas queridas, traumas que vêm sobre a nossa vida, para quê? Para que o ministério de Deus seja parado, para que a gente não tenha força para continuar, para que a gente não tenha estrutura emocional para seguir adiante. Quantas de nós não temos histórico de abandono?
Em algum momento da sua vida, com certeza você já passou por isso. Líderes são abandonados por ovelhas, ovelhas que elas falam, está aqui para me ajudar, veio para cooperar, veio para acrescentar, e de repente, eu não fui reconhecido aqui, eu não estou no lugar certo, Deus me falou para ir para outro lugar, sabe? Amizades são interrompidas do nada. Quantas de nós não temos exemplos para contar aqui? Familiares que simplesmente viram as costas, como se a gente não tivesse nunca sido importante para eles. Isso gera uma dor tão intensa, que dói no fundo da nossa alma. Dói. O abandono é uma experiência tão dolorosa que deixa marcas terríveis na nossa alma. E isso se manifesta com sentimento de solidão, de insegurança, medo, vontade de se isolar. Não, eu não vou mais me relacionar, eu não vou mais procurar, não vou mais dar essa confiança para ninguém por causa da decepção que eu já tive. Baixa autoestima, ansiedade, depressão, são características e consequências de um trauma de abandono, de um trauma de injustiça, de um trauma que nós passamos durante a nossa vida. Mas para que a gente possa ser bênção na vida dos outros, nós precisamos conhecer isso e precisamos entregar isso nas mãos de Deus. Pode ser que pessoas venham a nos procurar, pedir ajuda, mas elas querem tratar a causa dos problemas dela, mas elas não sabem onde está a raiz. E muitas vezes a raiz está no abandono e vem trazendo essa depressão, essa crise de ansiedade, essa baixa autoestima, essa vontade de ser aprovado. O pastor tem que me elogiar, o líder tem que me elogiar, eu tenho que ser reconhecido. A pessoa precisa se autoafirmar, tá entendendo? E a causa tá lá, talvez num problema de infância, talvez num problema gestacional, sabe? Em circunstâncias que nós passamos durante a nossa vida. Por isso, a importância do intercessor ser uma pessoa curada. Por isso, ele precisa ser curado para ele poder identificar esses traumas, identificar e poder ser usado para ajudar as pessoas. É orar com foco, com propósito, orar fazendo uma oração certeira, não abrangente. A gente tem que discernir isso para poder saber interceder pelas pessoas. É fazer aquela oração pontual, aquela oração efetiva. E Deus quer te usar, minha irmã. Deus quer te usar para você esclarecer e conhecer a situação dos outros também. E antes de tratar da paternidade, restaurar as feridas, nós precisamos entender. E a palavra de Deus diz lá em Oséias, o meu povo perece por falta de entendimento. Se a gente não entende isso, a gente vai lutar, vai sofrer, a gente vai perecer, a gente vai apanhar. Por quê? Porque falta entendimento do que aquilo que a gente está vivendo é uma ferida na nossa alma. Falta entendimento de saber que aquela pessoa está sofrendo por causa de uma ferida da alma dela, por causa de um abandono, por causa de uma rejeição, por causa de uma injustiça que foi sofrida e que trouxe consequências para a vida dela hoje. Quantas de nós temos tido experiências de abandono? Quantas? Se a gente pudesse agora abrir para cada uma de vocês falar alguma experiência desse tipo, né? Nós nos empenhamos, a gente se dedica, a gente dá o nosso melhor e mesmo assim não é suficiente. As pessoas do nada podem simplesmente virar as costas para a gente, descartar. E aí vem, sabe, aquele sentimento de não pertencimento. Não pertencimento, a gente sente que a gente não faz mais parte daquele corpo, daquela estrutura, né? Mas hoje, nessa noite aqui, entre nós, o Senhor está falando, filha, deixa eu cuidar dessa dor. Filha, deixa eu acessar essa ferida. Abre o seu coração para que eu possa restaurar.
Eu sei que você já superou. Nós superamos, mas o Senhor quer trazer a cura. Superação não significa cura. A cura é quando a gente consegue se humilhar e reconhecer a nossa dependência do Espírito Santo de Deus. Porque enquanto a gente fala que a gente é forte, que a gente vai conseguir, que a gente já superou, o Espírito Santo não está tendo acesso àquilo. Mas quando a gente reconhece que a nossa dependência de Deus, filha, deixa eu te curar nessa noite. Porque essas marcas causadas pelo abandono, elas causam bloqueio no ministério, bloqueio na nossa vida social, bloqueio no nosso relacionamento familiar. Eu sei que quando eu casei, eu não queria um marido conforme o coração de Deus. Eu orava, pedia para Deus um marido que atendesse às minhas inseguranças, que atendesse, que suprisse as minhas fraquezas e sarasse os meus traumas emocionais. E quando ele não fazia, eu achava que, sabe, não valia a pena estar investindo naquele relacionamento, porque eu não era curada. E quando a gente não é curada, a gente cobra dos outros posições que não pertencem a eles, né? E quando Deus começou a me curar, aí eu passei a falar, Deus, eu não quero um marido mais carinhoso, mais atencioso, mais amoroso. Eu quero um marido segundo o teu coração. Porque não era mais eu o foco da atenção. Quando a gente não é curada, é tudo sobre nós. E como intercessoras, a gente tem que aprender que é tudo sobre Deus hoje. É tudo sobre Deus. A gente tem que orar para que a vontade de Deus seja feita, não a nossa vontade, né? E esse sentimento de abandono, ele gera problemas que atrapalham, inclusive, a nossa comunhão com o Pai. O nosso relacionamento com o Pai, eles traz danos emocionais devastadores, amadas, devastadores. Uma pessoa que não é curada das feridas do abandono, da ferida da rejeição, ela não consegue usufruir da plenitude daquilo que Deus tem para ela. E Deus tem coisas tão maravilhosas para acrescentar nas nossas vidas e através das nossas vidas, que a gente não pode permitir que o sentimento de abandono, de rejeição, de trauma, influencie isso para o nosso ministério. Isso impacta no ministério como intercessora, por isso precisamos tratar nas nossas emoções. Isso gera muitos danos no nosso ministério e nós precisamos ser curadas nas emoções. Uma pessoa que passou por abandono, sentiu rejeição, ela sempre vai estar buscando aprovação. Ela vai estar falando, não, o pastor não me valoriza. Ah, eu fiz isso para a irmã e ela não reconheceu. Ah, eu falei para fulano que eu estou orando por ela, ele virou as costas e não falou nada. E a pessoa que não é curada, ela vai querer aprovação, vai querer aprovação. E no ministério de intercessão, nós não vamos ter aprovação. Ninguém vai bater palma para nós, ninguém vai dar tapinha nas nossas costas. E a gente tem que viver com isso porque nós não precisamos disso. Porque por ele e para ele são todas as coisas. Então, você só pode exercer um ministério de intercessão verdadeiramente eficaz quando a tua emoção for totalmente curada. Senão você vai estar procurando a glória para si própria. E quando não acontece aí aquele reconhecimento, você se sente incomodada, desvalorizada, esquecida, abandonada. Por quê? Porque a emoção não foi curada, o abandono não foi restaurado. Por isso a importância da cura. A gente precisa permitir que o Senhor acesse essa dor, Ele restaure, Ele cure essa dor. O que fazer com esse sentimento que muitas vezes está escondido no fundo da nossa alma? Como é que a gente pode tratar isso? Sim, tem uma saída. Vamos chegar lá, calma. Existe uma cura para isso. Só quando o Senhor acessa o fundo da nossa alma é que vem a cura. A cura está no amor incondicional de Deus. Deus nos amou tanto e a gente precisa se permitir desfrutar desse amor.
Gente, é uma experiência única, porque às vezes a pessoa passa por um trauma de rejeição, passa por um trauma de abandono, passa por um trauma de injustiça, e ela não consegue mais se sentir aconchegada, se sentir acariciada pelo Pai, por causa dos seus traumas. E a Bíblia fala que Deus nos amou tanto, a Bíblia oferece consolo, a Bíblia oferece esperança para esse momento de dor e desespero. Olha o que Isaías 49:15 fala: porventura pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. O Senhor jamais vai nos desamparar. O Senhor jamais vai nos abandonar. O Senhor jamais vai nos rejeitar. A Bíblia fala que Ele nunca vai nos rejeitar. Ele nunca vai se esquecer de nós. Ele nunca vai nos desamparar. Mas nós precisamos dar a Ele acesso. Se você não der acesso, se você não entregar a chave, se você não pedir, Ele não vai acessar. Ele não vai ter acesso. E quando vem as batalhas, nós nos sentimos abandonadas, sozinhas, e nós podemos encontrar consolo e socorro nas promessas de Deus. Lá em Hebreus 13, versículo 5 fala o seguinte: eu não te deixarei e eu jamais te desampararei. Ou seja, as pessoas podem nos abandonar, as pessoas podem nos rejeitar, as pessoas podem nos ferir, mas Deus nunca, jamais Ele vai nos desamparar. Ele não nos desampara nunca. Nós nunca vamos estar sozinhos na nossa dor. Nós nunca vamos passar uma dor sozinhas. E Deus está nos oferecendo seu amor, seu apoio, a sua cura. As cicatrizes do abandono doem. E pode ser uma dor profunda. E às vezes nós não entendemos essa dor e nós não somos curados. E outras vezes nós entendemos, mas a gente também não é curada. Mas Deus nos envolve com seu amor. E você tem que entender que você não é uma pessoa abandonada. Você é pertencente, você pertence ao reino de Deus. Você pertence aos filhos amados. Você é única, você é especial. Sabe, Deus nunca te abandonou e Ele nunca vai te abandonar. Mas por que também é importante a gente estar aprendendo sobre isso e estar ouvindo sobre isso essa noite? Porque eu quero te perguntar, e a respeito daquela pessoa que vive querendo ser aprovada, querendo, sabe, ser o centro das atenções, chamando atenção para si mesmo? Você está disposta a não criticá-la e a amá-la e saber que ela é simplesmente uma alma ferida pelo abandono? Que ela foi tão abandonada que hoje ela precisa se autoafirmar através da necessidade de autoaprovação? Quando a gente reconhece isso que a gente está aprendendo hoje, a gente vai poder olhar para uma pessoa assim e não julgar, e não criticar, mas estender a nossa mão, apoiar, interceder e reconhecer que ela é simplesmente uma alma ferida. Ela é uma alma ferida que precisa de cura. Deus sabe de todas as nossas dores. Deus conhece as nossas lutas, as nossas lágrimas. Mas Ele quer que você fale para Ele tudo isso. Não basta, sabe, simplesmente Ele conhecer. Ele quer que você dê acesso. Você precisa dar esse acesso. Não tem segredo, irmãs. Não tem os 7 passos para a cura da nossa alma. Não existe isso. O segredo, a cura, está no consolo do colo do Pai. É o consolo do colo dele. É se permitir ser aconchegada, ser abraçada, ser acolhida. Essa é a cura para nossos traumas emocionais, nossos traumas de abandono, nosso trauma de rejeição. Tá? Se permitir aconchegar, encontrar aconchego nos braços do Pai. Porque quando a gente sofre por abandono, quando a gente sofre um trauma de rejeição, a gente não consegue nem mesmo ter força para se entregar nos braços do Pai. A gente se acha
blindado. A gente se blinda por causa das feridas. E Deus está falando, filha, eu estou aqui. Eu quero te curar. Eu quero restaurar a tua emoção. Eu quero curar, eu quero acessar esse quartinho escuro, né? Com humildade e com revelação da verdadeira situação do seu coração. A gente encontra a cura através da humildade, reconhecer que nós precisamos desse colo. Nós precisamos sentir esse amor. Mas eu não consigo falar, eu não consigo nem me abrir, eu não consigo falar nem mesmo para Deus aquilo que eu passei. Então, se permita ficar aconchegada no colo do Pai. Permita-se encontrar ali no colo um refúgio tranquilo, um acolhimento. Isso é um desafio enorme para uma pessoa que sofre abandono e rejeição. Se sentir acolhida pelo Pai. Isso é um desafio, gente. Eu posso falar com conhecimento de causa, porque você não vai achar que você é digna. Mas Ele está aqui hoje, Ele não te trouxe aqui por acaso. Ele não está falando sobre isso por acaso, não é uma coincidência a gente estar aqui essa noite. Ele quer te usar para que você possa levar essa cura para os outros. Mas para que você possa levar essa cura para os outros, através do ministério que Ele está colocando nas tuas mãos, Ele quer que você seja apta, experimente isso, para que você possa fazer depois. Ele quer te preparar para algo lindo, para um relacionamento de intimidade. Nós precisamos ter esse relacionamento de intimidade, para que possamos ser intercessoras. Nós precisamos conhecer a vontade do Pai, mas Ele primeiro quer que a gente esteja pronta. Não adianta você falar, eu estou aqui, eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou guerrear, se você não foi curada das suas emoções. Curadas e com a identidade restaurada. É no colo de Deus que a gente vai encontrar esse amor incondicional. Deus está te dizendo essa noite, não se sinta abandonada, porque eu sempre vou estar com você. Aceite o amor, o abraço e o colo do Pai nessa noite. Se permita aconchegar no colo do Pai, abrir o teu coração para Ele, falar das situações difíceis que você passou, das dores que você sofreu, daquilo que trouxe feridas na tua alma. Dê acesso para o Pai, para que Ele te desconecte dessas dores, dessas situações que você já enfrentou. Nós precisamos ser curadas para que a gente possa levar a cura para os outros. Nós precisamos primeiro ter a nossa identidade restaurada para que a gente possa interceder para que a identidade dos nossos amados sejam restauradas. Nós precisamos ter a nossa intimidade com o Senhor profunda, restaurada, conhecimento de pertencer ao corpo de Cristo, para que a gente possa ser canal de bênção para os outros. Que o Senhor possa estar acrescentando na tua vida, minha irmã, mais além daquilo que eu pude falar com você. Eu vou ficando por aqui, orando, para que Deus possa fazer algo tremendo nas nossas vidas e que através das nossas vidas a gente possa levar o amor, a cura e a restauração da vida de cada pessoa. Amém? Que sejamos canais de Deus na vida dos outros também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tá?